Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, o nosso vídeo de hoje é para falarmos sobre o glúten. Especificamente, eu quero trazer algumas coisas que eu julgo que são bem atuais e é uma discussão que a gente vê muito nas redes sociais, em eventos científicos inclusive. A gente sabe que hoje as taxas de pessoas que apresentam hipersensibilidade ao glúten não celíaca têm aumentado. Já existem as pessoas que são celíacas, que apresentam alergia ao glúten, e existem as pessoas alérgicas ao trigo. Pois bem, mas eu julgo que existe, às vezes, uma falta de informação ou informações inadequadas que são jogadas nas redes sociais para tentar justificar o aumento de casos dessas pessoas que apresentam alguma sensibilidade aumentada à presença do glúten. E uma dessas coisas que se fala muito é que o trigo que é cultivado hoje é muito diferente do trigo que era cultivado antigamente, há dezenas de anos atrás, há séculos atrás. Que o trigo de hoje teria uma concentração muito maior de glúten, e essa concentração maior de glúten é que estaria levando a esses casos aumentados de sensibilidade ao glúten ou de doença celíaca. Então, vamos tentar mostrar à luz da ciência artigo científico. Esse é um tema que eu vou trazer hoje. O outro é a escolha de um pão integral adicionado de glúten. Então, muitas vezes as pessoas têm esse medo de, puxa, parece que o trigo tem mais glúten. Será que tem problema comer mais glúten? Então, existe pão hoje no mercado que coloca farinha de trigo integral e ainda acrescenta glúten. Será que isso traz algum problema? Traz alguma repercussão? Eu vou mostrar outra publicação científica sobre esse tema também. Vamos começar? Então vamos lá. Vou para o cantinho lá da tela. Beleza. Esse desenho que você vê aqui, o que você está vendo aqui? É só para a gente iniciar o que a gente vai falar. Se a gente está falando do glúten, o glúten é a parte proteica do trigo, do centeio e da cevada. Pode haver glúten também na aveia? Sim, mas normalmente por contaminação. Originalmente, a aveia é feita sem glúten. Só que na maioria das empresas que processam a aveia, elas acabam processando também, junto no mesmo ambiente, trigo, centeio, cevada, e aí por contaminação acaba que nos produtos que são feitos com aquela aveia, você tem no ambiente, no ar, a presença do glúten, e a aveia pode haver presença do glúten. O glúten em si, ele é formado por dois grupos grandes de proteínas, as gliadinas, que você vê no desenho, e as gluteninas. Quando a gente pega o trigo, que tem essas duas proteínas, no grão de trigo, no endosperma, no meio do grão de trigo, a gente tem essas duas frações proteicas. Aí a gente vai sovar, vai fazer uma massa com a farinha de trigo e vai colocar água e aquece. Então você junta a gliadina com a glutenina e elas formam uma estrutura chamada glúten. Essa estrutura do glúten, na presença de água, serve especialmente, no caso das massas feitas com trigo, com centeio, com cevada, para dar textura, para dar leveza, porque nessa estrutura do glúten é que vão entrar os compostos, por exemplo, os gases que sofrem fermentação, por exemplo, de bactérias, quando se usa uma levedura, quando se usa um fermento, que elas fermentam as estruturas presentes naquela massa, naquele bolo, elas geram gases, esses gases vão para dentro da estrutura do glúten e expandem essa massa do glúten, gerando leveza, textura, mais maciez à massa. Então o glúten ele está associado a maior textura, a uma melhor maciez das massas que são feitas com trigo, por exemplo, ok? Entendido isso. Só que as pessoas que apresentam hipersensibilidade ao glúten ou são celíacos, elas têm, no caso do glúten, elas apresentam essa sensibilidade ou alergia especificamente a essa fração do glúten que é a gliadina. Então, quando a gente generaliza, né, que a pessoa é hipersensível a glúten, na verdade, ou alérgico a glúten, no caso do celíaco, ela é a essa fração da gliadina. E por que eu tenho que falar isso? Porque quando a gente avalia os estudos científicos, eles avaliam essas frações proteicas do glúten de forma separada. Esse é um trabalho recentemente publicado, você vê a data de publicação dele aqui, em 2020. Estudo feito na Alemanha,
que fez análise, foram analisadas a composição de 60 cultivares de trigo, 60 tipos de trigos diferentes que são cultivados ou foram cultivados desde, aqui no título do trabalho, 1891 até 2010. E eles avaliaram o conteúdo total de proteína nesses trigos, avaliaram as frações separadas de gliadina e de glutenina, e no caso da gliadina, eles ainda pegaram as subdivisões, as frações de gliadina, para avaliar também se alguma dessas frações de gliadina poderia ter aumentado ou não nesses períodos. Então vamos avaliar, vamos olhar os resultados desse trabalho. Primeiro, o nível de glutenina. Glutenina é aquela fração do glúten que não provoca hipersensibilidade, não gera o quadro alérgico. E observe que começa aqui à esquerda, de 1891, nós estamos falando de século passado, gente. Mais de um século atrás, 1891, uma avaliação até 2010, e observe a tendência do conteúdo de glutenina nos trigos. Veja que há uma tendência ao aumento das concentrações de glutenina. Ao contrário, quando a gente avalia o nível de gliadina, qual é a tendência, especialmente aqui, ó, nos últimos anos, nas últimas décadas, ali, ó, 1970, 1980 para cá, uma tendência à diminuição nas concentrações de gliadina. Diferentemente do que às vezes a gente vê nas afirmativas, que o conteúdo de gliadina aumentou muito no trigo nos últimos anos, nas últimas décadas, o que a gente vê na ciência é o contrário. E quando a gente avaliou, os autores avaliaram as gliadinas separadamente, por exemplo, essa ômega 5, veja que não alterou a concentração, esse Azinho aqui, todos eles é para dizer que não há diferença entre eles. A ômega 1, 2, ó, também a mesma coisa, oscila conforme o passar das décadas, mas não há tendência ao aumento, você não vê a curva crescendo. A alfa-gliadina já uma tendência à queda, tá vendo a diminuição, e a gama-gliadina também uma tendência à queda, a diminuição nas concentrações de gliadina, que é a conclusão dos autores. Ó. O conteúdo de proteína total e o conteúdo de gliadina mostraram uma tendência a decréscimo, a diminuição, enquanto o conteúdo de glutenina tendeu a aumentar. E aí os autores concluem no trabalho deles. Nesse trabalho atual, em 2020, baseado no conteúdo de proteína, nesse tipo de proteína que é a gliadina alergênica, que tendeu a diminuir nos últimos anos, nós não encontramos evidências que suportem esse aumento no potencial imunoestimulatório nesse trigo moderno, no trigo atual. Então não é baseado, pode ter outra justificativa, mas essa frase de dizer que esses quadros de alteração do sistema imunológico, maior tendência a essa hipersensibilidade, é em virtude do trigo atual ter maior conteúdo de gliadina, de glúten do que ele tinha antigamente. Ele tem mais proteína, mas ele não tem mais gliadina, que é a fração alergênica, ele tem mais glutenina. Essa é a conclusão dos autores, tá bom? Para a gente já desmistificar, às vezes, o que a gente vê por aí. O outro aspecto nessa nossa videoaula de hoje é isso aqui. Vamos pegar o exemplo de um pão integral que existe aí no mercado. Esse pão integral tem como primeiro ingrediente, veja, a farinha de trigo integral. Então isso é um aspecto positivo, porque a ordem na presença dos componentes nos ingredientes é que mostra a quantidade desses produtos ali dentro do pão. Então se a farinha de trigo integral é o primeiro ingrediente, é porque ela está em maior concentração. E se a gente for lendo os outros ingredientes, a gente não encontra farinha de trigo refinada, a farinha branca. Então esse é um pão feito só de farinha de trigo integral, que foi acrescido glúten. Então, quando se acrescenta glúten, eu estou colocando mais proteína. Vamos repetir? Glúten é a proteína do trigo, feito de gliadina e glutenina. Então, quando esse pão você acrescenta glúten, você vai dar mais maciez a esse pão, mais textura, o volume aumenta e, ao mesmo tempo, você pode reduzir a concentração de açúcar e da própria farinha. Porque a farinha e o açúcar, ao sofrer esse processo de fermentação e gerar o glúten, eles fazem isso para gerar textura e maciez. Mas se eu acrescento mais glúten, eu posso diminuir o teor de açúcar, porque eu garanto mais leveza à massa, a aceitabilidade é melhor, fica um pão com mais proteína e provavelmente com teor menor de carboidrato.
E isso aconteceu na prática, porque você veja, a cada 2 fatias, 50 gramas, esse pão só tem 18 gramas de carboidrato. Então ele é um pão normalmente mais proteico que o pão integral tradicional. Esse tem 6,8 gramas de proteína. Muitos desses pães se aproximam tradicionalmente de 24, 25 gramas de carboidrato. Esse já é um pão que tem um teor de carboidrato um pouquinho menor e é rico em fibra, por exemplo. Ele chega nas 2 fatias, que corresponderia a um pão francês, a 3,8 gramas de fibra alimentar, quase 4 gramas de fibra. Se eu comparo as 2 fatias que dão 50 gramas com um pão francês tradicional de 50 gramas, o pão francês é praticamente zero de fibra, porque ele é só feito de farinha de trigo refinada. Então é um pão mais rico em fibra, é um pão um pouco mais proteico, com um teor de carboidrato um pouco menor, um aspecto interessante. Mas eu quero mostrar o efeito disso que você vê na prática, na hora que a pessoa quer escolher um pão integral e a gente está tentando estimulá-la a comprar um pão integral um pouco mais saudável, que não usa farinha branca, mas tem muita gente que às vezes tem medo. Ah, mas esse pão, olha, foi acrescido de glúten. Às vezes se faz um terrorismo nutricional. Algum problema em acrescentar esse glúten? Veja, se a pessoa não é celíaca, se ela não tem hipersensibilidade, se ela não tem alérgica ao trigo, que é a grande maioria das pessoas, a gente tem que ensinar as pessoas a tentar comer um pão mais integral, com maior teor de fibra, com menor teor de carboidrato, para não elevar tanto a glicemia, para dar opção para as pessoas que são obesas, para as pessoas que são diabéticas, para as pessoas que têm triglicerídeo alto, que têm ácido úrico elevado, que estão sob estresse oxidativo, que são fatores associados a uma hiperglicemia, a consumo excessivo de carboidratos refinados. E às vezes é essa a opção que ela tem, e ela não vai às vezes comer esse pão todos os dias. E aí tem estudo científico que faz mais ou menos algo parecido com o que os produtores, digamos, desse pão fizeram. Olha esse trabalho aqui que interessante. Eles pegaram 2 grupos de pessoas, são 20 pessoas com dislipidemia, hiperlipidêmicos, né, com elevação de colesterol, homens e mulheres de idade média de 55 anos, tinham IMC, né, peso dividido pela altura ao quadrado, de 26. Então eram pessoas ali que tinham uma média entre estão no peso adequado e levemente com sobrepeso, um pouco acima do peso. Consumiram uma dieta isoenergética, então isocalórica, normocalórica. Só que a diferença entre os grupos é que um consumiu uma dieta normoproteica, o outro uma dieta rica em proteína, que eles chamaram de high protein. Rica em proteína, dieta hiperproteica, por 1 mês. O importante, essa dieta rica em proteína, qual era a característica dela? É que eles fizeram assim, em relação ao grupo controle, eles pegaram 11% do total energético que vinha do amido no pão da dieta controle. Então tinha um pão que era feito de farinha de trigo, portanto tinha amido, e eles pegaram para o outro grupo, eles pegaram esse pão e acrescentaram glúten, glúten do trigo, retirando o amido. Então esse pão que o outro grupo vai comer tinha menos carboidrato, tiraram um pouco da farinha de trigo e acrescentaram glúten para, nesse objetivo, tornar aquele pão mais proteico, que é algo parecido com o que a gente acabou de ver. Aquele pão integral que tem menos carboidrato e acaba tendo mais proteína porque se colocou o glúten ali dentro. Entendido isso? Vamos dar uma olhada na composição das 2 dietas. Então a dieta controle de quem comeu o pão tradicional com mais carboidrato, com bastante farinha, com bastante amido. E aquele outro grupo high protein, que foi acrescido glúten e diminuiu-se o teor de carboidrato do pão, reduzindo a quantidade de amido da farinha de trigo. Então veja, a quantidade calórica era muito parecida, não há diferença entre os grupos, 2.800 calorias, 2.760 calorias. O total de proteína já muda. Então o grupo controle comeu 15,6% de proteína, esse grupo comeu 27,4%. São 189 gramas de proteína aqui contra 111. Então aqui é uma dieta hiperproteica que reduziu o carboidrato no grupo controle. Então veja, enquanto que aqui deu 58,6% de carboidrato, aqui deu 46,7%. Então uma dieta com menos de 50% total de carboidrato. Aqui eram 415 gramas de carboidrato no total, aqui apenas 323. Então a diferença principal é essa. E aqui, é claro, eles chamaram de proteína vegetal, porque é a proteína retirada do trigo. Então veja, só 8,2% do total energético proveniente do grupo controle, aqui passa a ser 20, né? São 59 gramas dessa proteína vegetal, aqui 139. Deu para entender o quadro? E baseado mais ou menos naquilo, eu acrescento o glúten e reduzo um pouquinho a farinha de trigo, então eu vou colocar mais proteína naquele pão e eu tenho menos carboidrato.
Qual o resultado que eu espero tendo um pouco menos de carboidrato e um pouco mais de proteína naquele pão? Vamos ver os resultados. E eles queriam ver o efeito, que eram pacientes com hiperlipidemia, eles avaliaram alguns parâmetros. Então dá uma olhada aqui, ó, no triacilglicerol. Você talvez esteja mais acostumado a ver no exame o triglicéride ou triglicerídeo. Pois bem, o grupo controle, que comeu o pão, o triglicerídeo, depois de 4 semanas, veja o resultado depois de um mês, o triglicerídeo de 2,6 aumentou para 2,79. Já no grupo que fez aquela troca do pão, um pouco menos de farinha e colocou o glúten, o triglicerídeo saiu de 2,3, baixou para 2,07. E essa diminuição, esse pezinho que você vê aqui, ó, de 0,003, isso aqui a gente diz que é estatisticamente significativo. Isso quer dizer o quê? Que na prática isso vai funcionar, isso vai acontecer, o triglicerídeo vai baixar. Por quê? Provavelmente porque o carboidrato diminuiu e eu coloquei mais proteína, coloquei mais glúten. Qual é o problema de ter colocado glúten se a pessoa não tem hipersensibilidade? Se a pessoa não é alérgica, nenhum problema, é uma proteína do trigo. O outro parâmetro que eles avaliaram, o ácido úrico, muita gente com dificuldade de baixar o ácido úrico, ó, 368 para 338, no grupo high protein de 364 para 298. E essa diferença entre os grupos foi considerada significativa. Esse grupo que consumiu mais proteína teve uma diferença importante para o outro grupo, que também conseguiu diminuir. Mas a diferença é bem superior, né? Aqui eu trago 368 para 340 praticamente. Aqui é de 364 para 298. Então uma redução maior no grupo do ácido úrico. Por quê? Porque a gente sabe que o ácido úrico ele se eleva também por diversos motivos, mas um dos motivos que faz o ácido úrico elevar é o consumo excessivo de carboidrato refinado. É quando a glicemia sobe. Então, seja de sacarose, seja de glicose, seja de frutose, os açúcares refinados, quando geram hiperglicemia, mesmo o amido do pão, que quando a gente digere o amido do pão, ele vira glicose e aí faz hiperglicemia. Então, quando você faz essa troca, reduz um pouco o carboidrato e põe mais glúten, você faz mais proteína no pão e menos carboidrato, existe uma tendência a uma glicemia mais baixa, e pode ter sido um dos motivos que fez esse ácido úrico elevar. E eles avaliaram aqui a taxa de LDL oxidada dividido pela concentração de LDL, que também diminuiu de 13,2 para 12,4, e no outro grupo 14,5 para 14,1, não foi significativa. Tanto que esse valor de significância é a diferença entre os grupos, uma diminuição significativa no nível de LDL oxidada, menor taxa de oxidação, por quê? Provavelmente menos radicais livres, porque quando a glicemia sobe muito, ela induz a produção de mais radicais livres, mais estresse oxidativo, e esse grupo não teve isso. E eles colocam isso no texto, eu só tirei as frases do texto. Os autores fazem essas conclusões que eu estou falando aqui. Então eles dizem assim, em indivíduos suscetíveis, o consumo de açúcar ou carboidratos refinados, mais amido, mais farinha, afeta a tendência a gerar mais aumento das concentrações, tanto de triacilglicerol, que é o triglicéride, como de ácido úrico. Então, quando eu reduzo a farinha e coloco um pouco mais de glúten ali, eu torno mais proteico aquele pão, como naquele pão integral que a gente fez. Aí a gente observou o pão integral que eu mostrei ali daquele exemplo. Provavelmente isso, a glicemia não vai subir tanto porque ele tem um pouco mais de proteína. E eles ainda dizem também, é possível que a ingestão de carboidrato, que é digerido de forma rápida, como esse pão do grupo controle, que era farinha de trigo refinada, aumente o estresse oxidativo. Por quê? Porque a hiperglicemia, o estado de hiperglicemia gerado por um consumo de farinha branca, farinha refinada, está associado ao aumento da geração de radicais livres. Então, uma redução no amido do pão, que foi o outro grupo que reduziu o amido e colocou o glúten, reduz a produção de radicais livres. Reduzindo o radical livre, a LDL não sofre oxidação. E por que é bom não oxidar a LDL? Porque a partícula que forma a placa de gordura na artéria é a LDL oxidada. A partícula que entope a parede das artérias e dá um infarto, dá um AVC, é essa LDL oxidada. Então ela foi menos oxidada. Por que foi menos oxidada? Porque tinha menos radical livre. Por que tinha menos radical livre? Provavelmente porque a glicemia subiu menos. E se não fez hiperglicemia, gera menos radicais livres. Dado interessante do estudo, acrescentando e parecido com o que a gente vê de algumas opções. Então veja, a ideia é atrelar a teoria à prática, a ciência ao que a gente recomenda no dia a dia. Tentar diminuir um pouco o terrorismo nutricional
e facilitar a vida das pessoas. Claro, se você foi diagnosticado com hipersensibilidade, alergia ao trigo, doença celíaca, não pode consumir trigo, não pode consumir. Ponto final. Ou diminuir bastante em alguns casos. Mas se você não tem esse problema, não tem por que deixar de comer. Você só vai ter que fazer uma escolha melhor. Um pão melhor do que sempre comer aquele pão com farinha de trigo refinada. Para todos esses benefícios que eu deixei aqui. Espero que você tenha gostado da aula, de mais essa videoaula, que eu tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. Obrigado e até a próxima. Se gostou, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal e compartilha aí com quem você achar que essas informações podem ser importantes. Por enquanto ficamos aqui. Forte abraço a todos. Tchau.